E Lula reagiu às críticas sobre a homenagem feita a ele pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói no carnaval deste ano. O petista respondeu que não pensava nas acusações de propaganda eleitoral antecipada, nem no desgaste com evangélicos causado pela ala chamada de Família em Conserva. Vou te dizer uma coisa, eu não penso. Porque primeiro eu não sou carnavalesco. Eu não fiz, sabe, o samba enredo. Eu não cuidei dos carros alegóricos. Eu apenas fui homenageado numa música maravilhosa. Guta Pini, Lula não pensa. Mas, pensando aqui com os meus botões, será mesmo que as tratativas anteriores ao desfile não foram feitas e que todos os detalhes não tiveram de ser aprovados, no mínimo, pela assessoria dele? Uma resposta, digamos, meio típica, não é? Não sabia de nada disso, eu não tenho nada com isso. Só não disse o seguinte, que talvez seja até um avanço: a homenagem era para um amigo meu. Dessa vez não, a homenagem foi feita a ele mesmo. Se bem que ele disse que a homenagem não era a ele, era a mãe dele. Exatamente, Dani. Olha, a imprensa deu conta também de visitas de integrantes dessa escola de samba ao Palácio do Planalto, teriam sido recebidos, inclusive, por Gleice Hoffmann. O próprio ator que protagonizou o Lula nesse desfile disse que ele foi convidado pelo casal, pela Janja e pelo Lula, e que eles estavam muito honrados. Então, não dá para dizer que o Lula não sabia previamente de alguns detalhes dessa escola de samba, desse enredo, desse desfile. Agora, o que me chama a atenção também nessa entrevista é que, apesar dele querer sair pela tangente, dizer que, não, eu não penso nisso, né? A pergunta foi o que ele pensava sobre essa questão dos conservadores, ali dessa ala. Não, eu não penso nisso, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele também não defendeu a escola nesse quesito. Ele não disse que estava tudo bem, que, não, eu acho que foi muito bonito, que foi uma expressão artística. Em específico, essa ala dos conservadores, da família enlatada, ele não falou especificamente disso, ele não saiu nessa defesa. Ele fala, não, foi um enredo muito bonito, um enredo maravilhoso, mas então, percebam, ele não enfrentou esse tema, até porque ele não é louco de fazer isso. Ele perdeu quantos votos com essa ala horrorosa, subvertendo os valores da família, atacando evangélicos, atacando o agro também, a família tradicional brasileira, enfim. Então, embora ele queira tirar o corpo fora, ele também não endossa. Até porque, enfim, ele sabe que pegou muito mal, é ano eleitoral, ao que tudo indica, ele quer sim a reeleição. Há toda essa teoria de que ele endossou esse desfile, inclusive com dinheiro público, para plantar a sua inelegibilidade lá na frente. Essa teoria vem ganhando aí muitos adeptos na internet, mas os fatos de hoje são esses. O Lula se apresenta como um pré-candidato, a esquerda não tem o outro nome, então, pelo menos hoje, o candidato é Luiz Inácio Lula da Silva, e ele vai procurar aí, saindo pela tangente em todos esses temas, para que não venha minar a sua reeleição, pelo menos a sua pretensão à reeleição. Agora, Guta e você que nos acompanha, em seguida, Lula cometeu uma gafe ao agradecer a acadêmicos de Niterói pela alegada homenagem que recebeu da escola. Vamos ver. Só cabia o presidente da República, sabe, se ele queria ser homenageado. E eu aceitei. E sou muito grato à escola. Muito grato. Quando eu voltar para São Paulo e para o Brasil, eu vou visitar a escola para agradecer a homenagem que eles prestaram. Acadêmicos de Niterói, Berenice Leite. Niterói fica no Grande Rio, estado do Rio de Janeiro. Lula disse que ele vai voltar para São Paulo e vai conversar para poder agradecer à escola pela homenagem que foi feita a ele. Lembrando que nesse mesmo final de semana do Carnaval, Lula passou por 3 cidades. Esteve em Recife, esteve em Salvador e também esteve no Rio de Janeiro. Não passou por São Paulo, tá bom, Berenice? Teve um probleminha geográfico aí, o presidente Lula, né, mais uma vez se confundindo, talvez seja a idade, Daniel. Agora, com relação ainda a esse cinismo, né, acho que ele podia ser até contratado para fazer
algum tipo de encenação, porque ele dizer que, olha, me procuraram, falando que queriam me homenagear, isso é balela, já está mais do que comprovado. Nós temos, inclusive, atores globais que são amigos de primeira hora, que inclusive já tem ali no... É só puxar no Instagram aquele ator que se diz comediante, apesar de eu não ver graça nenhuma no humor que ele traz, mas ele confessou que foi o convite do presidente Lula, as pautas de governo para esse ano, escala 6x1, sem anistia, tudo isso estava ali nas alas que contavam a história do Lula, mas na verdade não contavam nada, estavam fazendo propaganda de algo que eles querem convencer os eleitores para as eleições de 2026. Então está muito claro tudo o que aconteceu. O Tribunal Superior Eleitoral precisa fazer a sua parte, está mais do que explícito esse abuso de poder econômico. Não é possível que, mais uma vez, nós vamos presenciar o tribunal sendo aí de forma nada neutra, nada isenta, e pendendo, mais uma vez, dando vantagem para a esquerda no ano eleitoral, né? Nós tivemos um desfile que durou mais de 1 hora em canal aberto, e a pergunta que fica é: os partidos que serão aí de possíveis adversários políticos, a exemplo do Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato da direita, ele vai ter o mesmo tempo de TV? Porque o Lula já saiu na corrida, já saiu na frente, né? Já tivemos aí, apesar de ter sido um tiro no pé, apesar de a escola ter sido rebaixada, isso é só um detalhe. O problema é que o desfile já aconteceu, né? Então, nós precisamos, no nosso país, ter algum tipo de pilar que sustente tudo isso que está acontecendo. Porque a ministra Carmen Lúcia, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já está mais do que evidente. Ela falou em censura lá em 2022, censurou inclusive documentário que falava da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, especificamente até da facada, e isso foi motivo de censura. Por que o desfile ela deixou acontecer? Então, agora que ela cumpra a lei, né? E como que ela vai cumprir a lei? Tornando Lula inelegível. É o mínimo que deve acontecer. Daniel? Marcelo Rocha Monteiro, quer complementar? Para pegar um gancho nisso que a Berenice falou, o pilar que sustenta um Estado democrático de direito se chama justiça. E quando a justiça se transforma num partido político que dá sustentação para um governo e que promove perseguição de quem se opõe a esse governo, esse pilar vai ruir e com ele vai vir abaixo esse Estado democrático de direito. É por isso que a gente não pode, infelizmente, falar hoje em dia que ainda vive num Estado democrático de direito. Agora, com relação a esse desastre, né, que foi o desfile da Acadêmicos de Niterói, que acabou rebaixada para o segundo grupo, né, a brincadeira que fazem aqui é que o carnavalesco, o Lula realmente não é o carnavalesco, né? O carnavalesco da escola deve ter sido um bolsonarista infiltrado, né? Porque se quisessem promover um desastre maior para o homenageado, não teriam conseguido, né? Essa ala ofendendo, debochando da família brasileira, isso aí parece até que foi feito, né, por agente infiltrado da oposição para prejudicar o atual presidente, e é por isso que ele quer se desvincular, né? Fizeram uma homenagem para mim, mas eu não sou um carnavalesco, eu não sabia como ia ser isso, como ia ser aquilo, que ela ia ter, que ela ia deixar de ter, né? E parece aquela brincadeira, é que a minha infância já ficou muito para trás. Vocês que são mais jovens, né? Como era o nome daquela brincadeira que a gente gritava assim: comigo não tá, comigo não tá. É mais ou menos isso que o Lula quer fazer agora, sobre esse desfile, né? Comigo não tá.